Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos prosseguir agora com a nossa 19ª aula, que vai trazer a questão 19 com assuntos de Excel, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para a resolução da nossa questão. Ó, considere a planilha a seguir. A planilha é esta, viu pessoal? Essa aqui é a planilha que ele pede que a gente considere, né? Que apresenta o número de habitantes, né? Ela traz aqui um número de habitantes e o número de estados, né? O número de estados por região do Brasil. Marque a alternativa que representa a fórmula capaz de analisar e calcular o número total de estados. Ela vai querer o número total dentre esses estados aqui, que estão localizados em regiões do Brasil que possuem mais de 20 milhões de habitantes, né? Então ele traz aqui as fórmulas. Aí ele quer que a gente consiga identificar quais dessas fórmulas é a fórmula correta para trazer esse resultado, né? E para isso eu fiz uma planilha no Excel na qual eu coloquei essas fórmulas lá e nós vamos ver. Mas antes disso, ó, ele diz aqui na letra A que essa fórmula é igual C3 mais C5 mais C6, né? Aí eu posso observar só olhando isso aqui, ó, C3 mais C5 mais C6, né, ó. Vamos lá, C3, C3, C5 e C6, né? Só que nessa questão eu posso já identificar que esse estado aqui tem mais de 20, esse aqui tem mais de 20 e esse tem mais de 20 milhões. Então os três têm mais de 20 milhões. Mas seria muito simples eu só fazer isso no olho, né, olhando e fazer esse cálculo. Não é isso que ele quer. Ele quer que seja os que tem que ter mais de 20 milhões. Então o Excel, como ele vai saber que numa fórmula que ele precisa calcular os que tem mais de 20 milhões, né? Então eu tenho que dizer isso para o Excel, certo? Nessa daqui, ó, ele fala o seguinte: soma é igual soma C2 até C6. No caso, ele pede para somar aqui, ó, o C2 até o C6. Então ele ia trazer o resultado da soma de todos esses itens. Já está errado também, né? Então vamos aqui, ó, letra C, ele traz um cálculo maior, né, uma função maior. E a letra D, ele traz uma função soma-se, soma-se. Lembre que nós já vimos a função soma, né, na aula anterior. Então essa aqui é uma função soma-se. Então agora nós vamos ver uma planilha e vamos fazer todas essas fórmulas lá e obter esse resultado. O resultado, pessoal, não é o valor que vai dar, certo? Não é o valor que vai dar da soma. O resultado é quem é a fórmula correta para trazer o valor, certo? Deixa eu abrir aqui nossa planilha. Então, aqui na nossa planilha eu trouxe as alternativas A, B, C e D, né? Aqui eu tenho os resultados, certo? Ó, 16, 27. Essa aqui, pessoal, a gente já pode descartar ela porque nem fórmula o Excel reconheceu. Então ele trouxe do jeito que está lá a função, a fórmula, ele trouxe para mim porque deu erro, né? Ele nem reconheceu isso aqui como uma fórmula. E eu trouxe aqui a letra D, que deu 16. Observe que a A e a D, ambas têm 16, né? O valor 16. Lembra que lá no A eu fiz o cálculo e o valor era 16, né? Lá no slide eu fiz o cálculo, o valor lá deu 16. Mas eu fiz o cálculo baseado na minha visão, né? No que eu estou vendo. E no Excel, não, isso tem que ser uma fórmula, porque o Excel saiba o que tipo de cálculo que ele está fazendo, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessas funções, ó, nessas fórmulas, né? Aqui na letra A, ó, se eu clicar aqui no valor, aqui em cima já vai trazer para mim a minha fórmula. Essa fórmula aqui, ó, foi igual C3 mais C5 mais C6. Então ele vai somar isso aqui, ó. Foi aquilo que eu fiz lá, ó. Ele vai somar e obter o resultado. Mas aqui eu sabia que tinha que ser maior do que 20 milhões. No Excel não, né? Então não é a fórmula que ele está procurando. Então já consideramos aqui a letra A como a alternativa incorreta, né? Na letra B, ele apenas somou esse intervalo inteiro aqui, ó, de C2 até C6. Está errado, certo? Não é isso que o resultado da alternativa da questão está trazendo, né? Não, ele não quer o resultado de todos os estados, ele quer dos que são maiores que 20 milhões. Aqui são todos. Aqui, ó, o Centro-Oeste tem 15 milhões, então já é menor, já está errado, né? O Norte tem 17. Então, já consideramos essa daqui também como uma questão, a alternativa errada. A letra C, como eu já avisei, já está errada. Então, nos resta aqui a D, né? A D, então, como já eliminamos a B e a C, vamos entender agora por que a D é a correta, certo? Na letra D também deu 16. Agora o Excel entendeu que ele tem que procurar quem é maior que 20 milhões. E aqui em cima eu tenho a fórmula, ó. Fórmula soma-se. Essa forma aqui, a fórmula soma-se, ela acontece da seguinte forma. Ela soma se houver um critério, né? Tem que ter um critério.
para fazer essa soma. O critério dela foi maior que 20 milhões, certo? Agora eu vou explicar como foi feita essa fórmula aqui. Vamos lá. Aqui nós temos, ó, a função, né? Soma-se. Aí abre aqui o parêntese, aí eu vou colocar o mouse agora aqui em cima, ó, e ele vai me dar um intervalo, tá certo? Ó? Ele tem um intervalo aqui. Soma-se, aí ele tem aqui, ó, o intervalo é B2 até B6, né? E aqui tem, ó, depois um ponto e vírgula, entre aspas, e tem assim, maior que 20 mil. Esse aqui é o critério, ó, certo? Critério. Então, soma-se esse que soma dentre esses valores, se tiver algum, né? Se tiver algum maior que 20 milhões, né? Devo ter falado 20 mil, mas é 20 milhões, né? Então, soma-se de B2 até B6, quem é maior que 20 milhões, né? Então, se houver esse valor aqui maior que 20 milhões, aí ele vai trazer aqui o intervalo da soma. Aí ele vai dizer para mim aqui, quem desses aqui são maior que 20 milhões, desses estados da região centro-oeste. E ele vai fazer a soma desses valores aqui, ó, o intervalo da soma. Então, são esses valores que ele vai trazer, ele vai fazer a soma, se tudo isso aqui estiver correto, certo? Se ele atender esses critérios, ele realiza essa soma aqui. Então, quem ele vai somar aqui, ó? De C2 até C6, certo? Mas ele só vai somar dentro de C2 até C6 quem é maior que 20 milhões, certo? Observe que ele vai procurar aqui dentro, ó. Quem está no campo que é maior que 20 milhões. E ele vai nos trazer o resultado. O resultado aqui, ó, é 16, certo? Ou seja, ele fez, ele fez o mesmo cálculo, ele fez o mesmo cálculo que eu faria, né? Que é somando as casas que eu identifiquei visualmente que são maiores que 20 milhões. Então ele entendeu que eu quero que ele faça uma soma se for maior que 20 milhões. Ele só vai somar se for maior que 20 milhões. Ele vai ver o número e vai dizer, é maior ou menor que 20 milhões ou 15 milhões? Não. Então eu não vou somar, né? Eu só somo se for maior que 20 milhões. 56 milhões é maior, então eu vou somar. É assim que ele faz. 17 é maior que 20 milhões? Não. Então eu não vou somar, não vou entrar na soma, né? O 18 é maior do que 85 milhões? Né? Aliás, 85 milhões é maior do que 20 milhões? Ele faz a soma, certo? 29 é maior também? Então ele vai somar para mim os estados que estão dentro do número de habitantes que são maior que 20 milhões. Lembrando, sempre que eu usar o maior que ou o menor que, por exemplo, se eu tivesse falado menor que 20 milhões, ia ser 19 milhões 999 mil e 999, entendeu? Esse é o número. É a mesma coisa de eu dizer menor que 20, para ele menor que 20 é 19, certo? Agora se eu disser igual a 20 milhões, ele ia fazer só os que fossem igual exatamente a 20 milhões, entendeu? Se eu colocasse nessa fórmula aqui, ó, igual no lugar do maior, ele só ia procurar quem fosse igual, exatamente igual a 20 milhões, certo? Então não ia haver cálculo nenhum, porque ninguém ia atender esse requisito aqui, ok? Isso aqui, o igual, é quando você sabe que tem valores e você quer somar os valores que são iguais, certo? Então, a gente conseguiu ver aqui o menor, o maior e o igual. Pois bem, essa aqui é o resultado da nossa questão. Vamos voltar aqui no nosso slide. Ó, a alternativa correta da nossa questão aqui é a letra D, certo, pessoal? Questão 19, gabarito letra D. A função soma-se, certo? Soma-se. Ele vai somar se houver algum critério para que essa soma aconteça. É diferente da soma. O soma, abre parênteses, tal. Ele vai fazer a soma, certo? Sem critérios. Nesse caso do soma-se, ele usa o critério que vai ficar sempre aqui, ó, entre aspas, né? E do intervalo aqui que ele pede de B6, né? Que são essas células aqui, de B2 até B6, tem que ter um critério, certo, pessoal? O soma-se, ele vai ter que ter um critério, ele vai lhe pedir um critério, certo? Então, essa aqui foi nossa questão de Excel. Ainda vamos ter mais uma também, para nós, porque Excel é sempre cobrado em prova. Então, vamos ter mais uma questão de Excel. E eu espero por vocês na próxima aula.